amigos do Clube Rubro Negro, tudo bem com vocês? No Campeonato Brasileiro disseram pra mim que o Flamengo ia jogar fora de casa, mas Arena Gonçalo Plata, você já sabe o resultado. 4-0, o Mengão passeia em cima do Atlético Mineiro. Antes de falar sobre mais essa vitória, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. A partir de R$ 2,99 por mês, você tem a chance de apoiar o canal que mais cresce no YouTube. Tem um mundo infinito de vantagens para você. Leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, um grupo de WhatsApp onde você troca ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, além de sorteios. Não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro, escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte desta família. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. Você piscou e já tem 1/3 do Brasileirão pela frente. Lembrando que o Mengão ainda tem um jogo a menos, essa partida contra o Mirassol no Rio de Janeiro, só lá para o segundo semestre, não tem data marcada ainda. Mas seguimos na vice-liderança, 6 pontos do Palmeiras, os 3 primeiros venceram nessa rodada, então lá em cima nada mudou. E também não mudou a freguesia, meus amigos. 5 jogos na Arena MRV, mudaram o gramado, mas nada mudou. 4 vitórias e 1 empate. O Flamengo não sabe o que é ser derrotado no que dizem ser a casa do Galo. Para essa partida, o Flamengo não tinha nem Pulgar e nem Carrascal por conta de suspensão. O Pulgar foi condenado no STJD também a 4 jogos e ainda assim está lesionado, né? Então, tanto o colombiano quanto o chileno estariam fora por suspensão e o Pulgar ainda está lesionado para completar a história. Lucas Paquetá ainda com edema na coxa, se recuperando, e por ser um jogo em gramado sintético, o De La Cruz nem viajou para Belo Horizonte. Ficou treinando no Rio de Janeiro. Bom, então fomos a campo com o que tínhamos de melhor, né? O time titular, à exceção do Everton Araújo, que eu nem sei se dá para chamar de reserva mais. O cara tá jogando o fino da bola, raçudo demais. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e Alexandro na lateral esquerda. Meio campo com Everton Araújo formando dupla com Jorginho de volta, né, após a lesão, voltando ao time titular, e Arrascaeta, que é pai do Atlético Mineiro, não é de hoje. E lá na frente, ele, o dono da casa, Gonçalo Plata na direita, Samuel Lino na esquerda e Pedro como centroavante. O jogo até começou com o Atlético Mineiro em cima do Flamengo, tá? Os primeiros 5 minutos o Galo teve mais posse de bola, mais presença no campo de defesa do Flamengo, mas bastou dar um molezinho para o Arrascaeta, uma bola, ele acha o Samuel Lino na esquerda, o Lino vai lá na linha de fundo, cruza e adivinha quem estava lá prontinho para marcar e cometer o primeiro crime da noite. Ele, Pedro, aos 7 minutos já abre o placar, bota o Mengão na frente e desestabiliza completamente o Galo. Esse jogo já começou a entornar o caldo antes da partida. 1 hora antes, eu disse 1 hora antes do jogo, naquela hora em que as equipes têm que divulgar para a imprensa suas escalações, o Galo divulgou para o Flamengo uma relação de jogo com o Hulk na reserva. Depois corrigiu essa declaração e nas redes sociais o clube publicou uma outra arte sem Hulk, nem na reserva. E eu explico por que isso é importante. O Hulk é ídolo lá no Galo, quase saiu no começo do ano, foi sondado pelo Fluminense, tinha ali uma briga se ele ia ficar ou não, último ano de contrato, e o que aconteceu? Ele ficou, meio porque ainda tinha multa para pagar, não ia compensar, ele ia arranhar a sua imagem com a torcida, ficou, por enquanto ficou. Mas a CBF para esse ano, ela limita em 13 jogos a presença do atleta antes de se transferir para outra equipe da Série A. Ou seja, se ele entrasse em campo hoje, se fosse relacionado para o banco de reservas, entrasse na súmula, o Hulk não poderia se transferir para outra equipe e dizem que ele está sendo sondado de novo pelo próprio Fluminense. Então, os caras fizeram o Hulk ir concentrar, ir lá para a delegação, chegar no ônibus, tudo com a equipe, como se fosse jogar.
vestiário arrumado, com a camisa dele, para chegar lá, então, cara, a gente vai te negociar aqui, então como você está em negociação com outra equipe, vai para casa, não precisa ficar aqui não. E ele de fato foi para casa, né? Os caras fizeram o Hulk passar uma vergonha homérica e, obviamente, isso abalou o psicológico dos jogadores, tanto que eles não quiseram falar sobre o assunto nem no intervalo e nem no final da partida. Ali o psicológico de todo mundo já estava em frangalhos, sem referências aos presentes, né? E o fato é que o Galo sentiu muito esse gol do Flamengo, né? Demoraram a entrar na partida e quando estavam começando a melhorar, chegando na bola aérea, um show de escanteios, porque é isso que time pequeno, quando está perdendo o jogo, faz, né? Tenta escanteio para ver se consegue alguma coisa, ainda mais numa equipe vulnerável na bola aérea como é o Flamengo. Isso há muito tempo, desde que eu nem tinha cabelo branco. O fato é que quando o Galo começou a melhorar, começou a equilibrar a partida, sai o segundo gol do Flamengo, 30 ainda do primeiro tempo. E esse aí foi com requintes de crueldade. Aos 30, o Plata cruza da direita para a esquerda, vai driblando todo mundo, faz o que quer com a zaga do Galo e chuta de fora da área. E o Everson aceita. 2-0. E aí, meu irmão, aí já podia ir embora. Ou os flamenguistas podiam pagar ingresso de novo, porque ia começar o baile do Mengão. 2-0 com 30 minutos, o Eduardo Domingues, que foi treinador do Estudiantes, nosso próximo adversário, ele foi o treinador quando a gente foi lá na Libertadores e eliminou os caras nos pênaltis, né? Fez um jogo duríssimo contra o Flamengo na Argentina. Atual treinador do Galo, não sei por quanto tempo, tentou segurar a equipe, tentou levar o time perdendo de pouco para o vestiário. Não deu certo, o ímpeto do Mengão seguiu muito forte. E aí, aos 45, ali já nos acréscimos, o Varela vai para a linha de fundo, cruza, o Arrascaeta cabeceia antes que o Pedro chegasse e bota no fundo da rede. 3-0 no primeiro tempo é a receita do desastre. Eu já estava vendo o pessoal quebrando o estádio todo de novo, como foi quando eu estive lá na final da Copa do Brasil. Estava vendo tudo se repetir, né? Inclusive o Arrascaeta, para ficar nessa seara, ele comemorou igualzinho o Gabigol naquele gol que ele fez no Maracanã, olhando assim para a câmera, uma cena que virou meme para cima dos atleticanos. 3-0, a sacola já estava cheia no intervalo. O Galo, obviamente, mexeu, melhorou muito no segundo tempo, exatamente por conta das mexidas que o Eduardo Domingues fez. O Flamengo também deu aquela diminuída, não queria meter uma sacola grande, 3-0 parecia de bom tamanho. O Galo partiu para cima, não tinham absolutamente nada a perder no segundo tempo, eles melhoraram muito. Rossi foi obrigado a fazer algumas defesas milagrosas, mas, meus amigos, quem sai aos seus não degenera. Aos 27, só aos 27 é que o Leonardo Jardim sentiu necessidade de mexer na equipe. Ele tirou o Jorginho e o Samuel Lino para a entrada do Saul e do Luiz Araújo. Antes de falar sobre essa alteração, preciso fazer uma ressalva aqui. Seu Samuel Lino, nunca critiquei, tá? 2 assistências, o homem realmente jogou muito nesse domingo. Então, aí sai o Jorginho para entrar o Saul, 6 por meia dúzia, e a saída do Samuel Lino para entrar o Luiz Araújo me irritou um pouco, porque o Flamengo ficou capenga, com 2 jogadores pelas alas, ambos alas direita. O Luiz Araújo não ficou na esquerda, ele ficou ali puxando para o meio capenga, e o Jardim corrigiu isso alguns minutos depois. Aí sim ele tira Arrascaeta e Alexandro. O Alexandre, obviamente, sai para a entrada do Ayrton Lucas. E no caso do Arrascaeta, entra o Bruno Henrique. Ou seja, finalmente, um jogador de ponta esquerda para jogar na sua posição. E o Luiz Araújo viria para fazer a armação de jogadas. Ficou alguns minutos ali com o Flamengo meio confuso, mas o Galo chutou muito, mas quase sem mira na maior parte das vezes. O Flamengo, pelo contrário, acertou tudo que chutou, praticamente tudo, no gol do Everson. Ou foi bola na rede, ou ele defendeu. Salvou o Galo de uma goleada histórica, porque era para ser um amasso bem maior se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de dedicação. Aos 38 do segundo tempo, aí o placar foi definido. O Flamengo simplesmente tocou a bola no campo de defesa do Galo por 30
segundos, praticamente um jogo de bobinho, foi rodando a bola de pé em pé, até que o Everton Araújo aparece na linha de fundo, rola para trás e aí o Pedro empurra de novo na pequena área, mete no fundo da rede. 7º gol do Pedro nesse Campeonato Brasileiro, que só não é artilheiro, ele é vice-artilheiro, só não é artilheiro já nessa rodada, porque o Viveiros do Atlético Paranaense também fez 2 nesse domingo. Mas, de qualquer forma, 7 gols, está a um só da artilharia. A fase do Pedro pré-Copa do Mundo tá um deboche, um espetáculo. E bom, aos 44 ainda teve tempo para o Léo Pereira, machucado, sangrando inclusive desde parte do segundo tempo. O Léo Pereira deu lugar ao Vitão, a última alteração da partida. Com isso, esse resultado, esse massacre em Belo Horizonte, 4-0, o Flamengo chega à 7ª vitória seguida, algo que não acontecia desde lá, Carioca de 2024, quando nem dá para ter muito parâmetro assim. Mas agora, meus amigos, agora é hora da gente botar o pezinho no chão, né, com muita humildade, porque vem aí uma sequência matadora, né? Maio vai ser um mês onde o Flamengo vai viajar muito, tem jogos decisivos pela frente, e daqui, desse finalzinho de abril até o dia 20 de maio, o Flamengo só joga em casa uma vez, e é no domingo que vem, e ainda assim é clássico. Sente a sequência que vem por aí. Jogo mais difícil desse primeiro semestre. Estudiantes de La Plata, lá na Argentina, pela Libertadores. 3ª rodada, o Flamengo é líder do grupo, só sai da liderança se perder. Obviamente não estou contando com a vitória, mas é importante trazer pelo menos o empate de lá, para não deixar o Estudiantes ganhar corpo na primeira fase. Vai ser um jogo duro, é um adversário que ano passado nos forçou aí aos pênaltis para conseguir a classificação e dali rumar para o tetracampeonato, então não dá para subestimar esse jogo na Argentina. O Jardim realmente será muito testado nessa partida, né? Bom, depois do Estudiantes aí tem o refresquinho, final de semana, a nossa baranga favorita, o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, mas é clássico, né? Jogo com o mando do Flamengo, mas não interessa, é clássico, então vai ser um jogo bastante duro e o Vasco está desesperado, caindo pelas tabelas. E ainda por cima com o Renato Gaúcho de treinador, o único homem a perder uma final de Libertadores como treinador do Flamengo. Depois Independiente Medellín fora de casa, né, lá na Colômbia. A gente sai do Rio de Janeiro e vai para a Colômbia. Depois Grêmio atravessa o continente de novo até o sul do Brasil. E depois atravessa de novo para enfrentar o Vitória em Salvador. Aí jogo de volta da Copa do Brasil. Aí você pensa que acabou? Não, ainda tem Atlético Paranaense no tapetinho lá de Curitiba. Só aí, depois dessa sequência, é que vem 4 compromissos em casa para fechar essa parte da temporada antes da pausa para a Copa do Mundo. Mas serão dias duríssimos e o Flamengo vai ter que sobreviver com algumas lesões ainda por serem curadas, então ainda tem muita margem de manobra para esse time. 7 vitórias seguidas é ótimo, quero que continue, que chegue a 10, 15, 20 vitórias seguidas, mas não vai ser fácil. Os adversários que vêm por aí nesse mês de maio realmente vão testar o poder de fogo dessa equipe e desse elenco, mais do que da equipe, mais do que do Jardim, do elenco como um todo. É isso, quarta-feira, 9h30 da noite, o Flamengo vai para a Argentina encarar o Estudiantes de La Plata, e transmissão da Mamãe Globo e do Paramount Plus. Um grande abraço a você. Quinta-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Grande abraço. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.